A eleição, é importante ressaltar, não é um jogo de futebol, não é um campeonato brasileiro, não. Onde o jogo acaba e a vida segue. Você pode até não gostar do resultado, mas sua vida segue normal. Na política, não. As consequências impactam vida real. Não é? E quando você toma um diferente daquilo que realmente se faz necessário tomar, né, quem menos tem é quem mais sofre. As pessoas que mais precisam da presença de uma boa gestão é quem mais sofre. E são essas pessoas carentes que muitas vezes não conseguem ter a devida compreensão. Estimulado por outros que, por interesses próprios, também não permitem que as pessoas tenham essa compreensão. Então a preocupação vem daí. Exatamente da gente poder mostrar, né, ao povo brasileiro da necessidade de ficar vigilante em relação a tudo o que vai acontecer a partir de janeiro, para que de repente não seja tarde. Onde finalmente a campanha se encerrou. Depois de 4 anos de campanha contra o presidente, o sistema conseguiu finalmente derrotá-lo. Durante 4 anos o presidente enfrentou a oposição mais ferrenha que um presidente já pôde enfrentar na história desse país. Diariamente, os jornais de circulação nacional, sistema de comunicação nacional, vinham construindo narrativa, desconstruindo imagem, um verdadeiro trabalho de desumanização da figura do presidente. E, obviamente, isso foi construindo uma rejeição alta ao presidente. E mais do que isso, foi construindo uma ideia completamente distante daquilo que efetivamente o governo vinha fazendo. E, diante de uma diferença tão pequena, como foi registrado ontem, pouco mais de 2 milhões de votos, considerando o tamanho do eleitorado brasileiro, né? É óbvio que tudo isso que aconteceu durante esse período foi responsável por esse resultado. E mais do que isso, a gente também não pode desprezar a falta de isonomia do próprio Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito ao tratamento. As duas campanhas receberam um tratamento completamente diferente. Nós vimos meios de comunicação censurados porque diziam a verdade sobre o candidato Lula. Meios de comunicação foram proibidos de dizer que Lula tinha sido preso e condenado. Para vocês verem a falta de isonomia que houve nessas eleições. Várias denúncias a campanha do presidente fez em relação à falta de tratamento nesse sentido. Né? Por último, você teve aquelas das sessões de rádio na Bahia, foram mais de 100, da Bahia não, no Nordeste, mais de 154 mil sessões deixaram de ir ao ar. Então tudo isso soma e obviamente que influiu no resultado. A democracia, ela se faz necessária a alternância de poder. E esse meu sentimento que eu carrego nesse momento, na verdade, não é nenhum sentimento de tristeza, não é um sentimento de decepção, não. É um sentimento de verdade, de preocupação. Preocupação não porque o presidente Bolsonaro perdeu, mas acima de tudo por quem ganhou. E não pelo fato de quem ganhou ser alguém ligado à esquerda. A esquerda governa, a direita governa, mas acima de tudo a pessoa que ganhou, com o passado que tem. Lula foi responsável por organizar o maior esquema de corrupção já descoberto na história do país, e talvez dos países ocidentais democráticos, talvez tenha sido o maior entre todos eles. E o Brasil, o brasileiro, a sociedade brasileira, rasgando todo o seu compromisso com a ética, com a moral, faz com que esse candidato, com esse passado, a partir de janeiro, volte a nos governar. Como é que as instituições vão impor a ele algum limite? Quem vai impor limite a Lula? Quem vai impor limite a Lula? Minha preocupação vem exatamente daí. Porque no momento em que ele era oposição, ele estava conseguindo cercear quem estava no governo, imagina amanhã ele no governo. Será que nós continuaremos podendo dizer exatamente isso que eu estou falando agora? Será que nós teremos a possibilidade de fazer críticas eventuais que o governo, por acaso, acontecer de alguma falha, algum erro, alguma crítica que se faz necessária? A oposição é feita para isso. Será que nós teremos essa possibilidade de continuar fazendo oposição ao presidente Lula a partir de janeiro? Ele tem dito, reiteradas vezes, que vai
regular o meio de comunicação, né? E que isso precisa e faz parte de uma pauta prioritária. Muitas pessoas dizem, não, mas o Congresso Nacional é da direita, o Senado. Eu tenho minhas dúvidas se de fato, depois que o presidente assumir, se grande parte daqueles deputados que se dizem de direita ou conservadores permanecerão dessa forma. Eu, pessoalmente, eu tenho minhas dúvidas. Eu quero estar errado em relação a isso, mas eu guardo seríssimas dúvidas em relação a essa questão. Portanto, aqui está a minha fala, né? Preocupação com o destino do nosso país, com os nossos filhos, com os nossos netos, com as famílias, com as empresas, com o trabalhador. Eu vejo com muito pessimismo o futuro curto, médio prazo do Brasil a partir de janeiro, quando ele passará a ser governado por quem não tem compromisso com a ética, não tem compromisso com a moral, né? E é importante ressaltar, o PT deixou o Brasil em 2016 mergulhado na sua maior crise econômica, né? Onde aquela crise, né, de 2015, 2016, ela teve um alcance muito superior, inclusive, à própria crise provocada pela pandemia. A economia caiu à época muito mais trabalhadores ficaram desempregados, mais pessoas ficaram passando necessidade, milhares de empresas foram fechadas, a inflação disparou à época. Então, vejo com muita preocupação essa questão. Pedir a Deus que nos abençoe.